Olá, seja bem-vindo ao CapivaraCast, o videocast da Faculdade de Medicina Facers. E hoje vamos falar sobre um tema que está cada vez mais comum no nosso dia a dia, os cigarros eletrônicos, mais conhecidos como vapes, e também os cuidados com a saúde respiratória. E sobre isso, para falar sobre esse assunto, recebemos o médico pneumologista e também professor da Facers, Dr. Felipe Colares. Doutor, muito obrigada por vir aqui participar conosco hoje. Olá, Gabi, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Doutor, vamos começar então falando sobre o uso do cigarro eletrônico. Nos últimos anos cresceu muito, A gente vê, como eu comentei no início, cada vez mais pessoas utilizando, principalmente os jovens, Para ter uma ideia, uma pesquisa da Fiocruz mostrou que mais de 2 milhões de brasileiros já experimentam o dispositivo, mesmo ele sendo proibido no país. Queria que o doutor começasse explicando, afinal, o que é o cigarro eletrônico e como ele funciona. O cigarro eletrônico, ou vape, que comumente no meio médico é conhecido como dispositivo eletrônico para fumar, é uma ferramenta da indústria do tabagismo que vinha perdendo os seus clientes com as campanhas anti-tabagismo e foi uma forma de adquirir novos clientes. Então, o que a gente tem é ali a nicotina dissolvida junto com alguns flavorizantes que dão esses sabores aos cigarros eletrônicos, com várias outras substâncias, e aquilo é fumado e inalado pela pessoa que utiliza o dispositivo eletrônico. Doutor, e na comparação entre o cigarro tradicional, algum deles é mais prejudicial ou ambos são igualmente perigosos? Perfeito. Isso também, no início, foi uma forma da indústria vender o produto como um substitutível, algo que poderia ser melhor do que o cigarro tradicional. Só que com os vários anos que a gente já tem contato com isso, mostrou-se tão prejudicial quanto o cigarro tradicional, o cigarro branco. Então, o cigarro eletrônico ele tem outras substâncias que são prejudiciais à saúde e levam a danos agudos ou crônicos no pulmão, assim como o cigarro branco. Então, a gente está comparando duas substâncias que fazem muito mal à saúde respiratória e que seria contraditório falar que um é melhor do que o outro. Certo, doutor. E quais os principais impactos do cigarro eletrônico para os pulmões, a saúde respiratória? Perfeito. Voltando um pouco, em 2019, antes da pandemia, nós tivemos um boom de doenças respiratórias associadas ao cigarro eletrônico nos Estados Unidos. Chamada EVALI, que é a lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico. E esse número foi crescendo exponencialmente e a pandemia, infelizmente, deu uma omitida nesses dados e acabamos esquecendo um pouco dos danos causados pelo cigarro eletrônico, mas vira e mexe a gente tem várias notícias outras de famosos ou outras pessoas que usam cigarro eletrônico e têm dano à saúde respiratória. Nós temos dois tipos de dano. Tem a aguda, que é o EVALI, que é a lesão induzida pelo cigarro eletrônico, que é uma inflamação difusa do parênquima pulmonar, que leva o paciente a uma internação grave e muitas vezes a óbito. Mas se ele não tem a lesão aguda, já é comprovado com o passar do tempo, hoje a gente já tem vários anos de experiência com o cigarro eletrônico, a possibilidade de dano pulmonar, assim como o cigarro branco. Então, DPOC, exacerbação de asma, outras doenças respiratórias que podem ser ocasionadas pelo cigarro eletrônico, mas também doenças sistêmicas, como a gente já sabe, o cigarro branco tem maior chance de infarto, AVC, o cigarro eletrônico também tem esse risco de aumentar o risco de AVC, de infarto, doenças sistêmicas no paciente tabagista. Doutor, e tem algum dano para outros órgãos do corpo? Sim. É uma inflamação sistêmica. O cigarro, ele lesa muito o pulmão, por dano direto ao pulmão, mas ele causa uma inflamação no corpo inteiro. Então, a gente sabe que substâncias presentes no cigarro eletrônico são cancerígenas, então tem a possibilidade de câncer não só de pulmão, mas de outras regiões, mas também, como eu falei, infarto, acidente vascular cerebral, ou exacerbações de outras doenças crônicas, pior controle das suas doenças. Então, o cigarro como um mecanismo de inflamação sistêmica e dano a toda a saúde do corpo. E essa inflamação pode ser rápida ou com o tempo assim, de uso? Temos os dois. Eu posso ter um uso agudo e uma inflamação aguda, que leva principalmente a dano pulmonar, internações graves,
com pequeno tempo de uso, mas o nosso maior medo, sem dúvida, para o cigarro, assim como o cigarro branco quanto o cigarro eletrônico, é o dano que vai acumulando e com risco de doenças graves, e nosso principal medo aí são cânceres de pulmão, câncer de boca, de esôfago, de laringe, bexiga, vários outros cânceres que estão associados ao tabagismo. Sim. Doutor, vou fazer um quadro que a gente vem fazendo aqui no Capivara Cast, com mitos e verdades, né, a respeito do assunto que estamos tratando hoje. Fala uma frase e o doutor confirma se é verídico ou não e a explicação. Então, a primeira frase, né? O vape não causa dependência, é só um hábito. Mito, grande mito. A dependência do tabagismo, né, do cigarro, seja ele o cigarro branco ou o vape, está relacionada à nicotina. E o vape tem nicotina em quantidade muito superior ao cigarro branco. Então, nós estamos, quando a gente se compara o cigarro branco, um cigarro branco tem 1 miligrama de nicotina, né? Só para a gente fazer uma comparação, enquanto um dispositivo do vape pode ter aí mais de 40 maços de cigarro. Então, a gente está falando aí de dispositivos maiores que têm quantidade suficiente a 40 maços, mas em média fica entre 10 e 15 maços de cigarro. Cada maço tem 20 cigarros, então aí a gente já sabe a quantidade de nicotina que o cliente, o tabagista, está inalando no vape. E quem causa a dependência é a nicotina, então isso é um mito muito grande. Outra frase, o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar. Perfeito. Esta talvez seja a parte mais importante que a indústria do tabagismo utilizou para disseminar o vape. Dentre os pacientes que já fumam o cigarro branco, a indústria utilizou o vape como uma forma de você trocar o vício do cigarro branco pelo vape, falando que era algo menos nocivo à saúde. Mas isso, com o passar do tempo, obviamente, como eu falei, já caiu por terra. O paciente troca um vício por outro vício, mas o nosso pior problema, como você falou na abertura, está na iniciação de não tabagistas. Então, foi aqui que a indústria ganhou muitos clientes com novos tabagistas que não trocaram o branco pelo vape, mas sim iniciaram o uso do tabaco, que são os jovens, os adolescentes e os adultos que não fumavam. Perfeito. Mais uma frase. Os líquidos do vape são apenas aromatizantes e não fazem mal. É um mito também, obviamente, porque o vape ele é composto da água, que é o vapor, os aromatizantes que dão sabor, mas tem substâncias ali dentro que precisam estar na sua formulação para gerar a combustão. São metais pesados e formações como formaldeído, polietileno glicol, que são substâncias cancerígenas, já previamente determinadas, além da nicotina, em alguns casos até o canabidiol. Então nós temos a água e o flavorizante como algo que possa parecer não ser maléfico, mas ali por trás daquele líquido tem muitas substâncias que causam mal à saúde. Perfeito. Bom, adolescentes que usam vape não correm risco de fumar cigarro convencional no futuro. Mito, mais um mito. Como eu falei, o vape foi disseminado na Europa como uma forma de substituir o cigarro branco. O que as várias pesquisas mostram atualmente é que o paciente que fuma o vape tem mais chance de iniciar o uso do cigarro branco do que não fumá-lo, ou até mesmo outras substâncias inaladas como a maconha. A gente teve recentemente uma pessoa mais famosa que esteve no programa de televisão e que fumava vape por ser um produto proibido no Brasil. Ela entrou no programa e lá iniciou o uso do cigarro branco pela dependência à nicotina. Então é um exemplo clássico que o paciente que fuma o vape tem muito mais chance de iniciar outros vícios relacionados ao tabagismo. Perfeito, doutor. Muito obrigada. E vamos mudar agora um pouquinho de assunto ainda, falando sobre doenças respiratórias, né? Só que entrando um pouquinho na questão do tempo seco e esse período que as doenças respiratórias ficam mais exacerbadas, né? Por conta do clima que a gente vive. Trazer um dado aqui, né? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a umidade relativa do ar aqui em Rio Preto chegou a 12%, né?
e um índice muito inferior aos 60%, que é indicado pela Organização Mundial da Saúde. Fala um pouquinho, quais são os principais problemas que esse clima, que esse ar mais seco causa, né, nas pessoas nessa época? Esse é um problema recorrente daqui de Rio Preto, né, nessa época do ano, né? Então, sempre em agosto, setembro, outubro, nós temos esse tempo seco, e só para um comparativo, isto está muito comparado ao tempo do deserto de Saara. Nós não estamos falando de umidades aí próximas a 10, 20%. Isso é muito prejudicial à saúde respiratória. A umidade favorece e facilita a defesa do organismo. Então, essa baixa umidade, nesse período, gera muitas exacerbações de doenças respiratórias e gera novas infecções, novos quadros respiratórios, aumentando muito o número de pacientes relacionados à saúde respiratória. Doutor, prevenção e também o cuidado, né? São aquelas dicas que a gente ouve desde criança, né? Hidratação, beber bastante água, umidificador, bacia com água, elas são efetivas até hoje, né? De fato, sim, né? Nós estamos falando de um tempo aí de 10 a 20% de umidade, quando o recomendado é em torno de 50% a 60%. Então, medidas simples auxiliam o corpo na defesa neste momento. A hidratação, sempre muito importante, e medidas, por exemplo, o uso do umidificador, mas a própria bacia d'água também auxilia nesse processo aqui de umidificar o ar e facilitar a defesa do organismo. São eficazes e são recomendadas. O que a gente sempre alerta é para sempre trocar a água, sempre ter uma toalha limpa naquela bacia d'água, ou o umidificador está sempre mantendo limpo, né? Porque como a gente falou, é um período do ano, ele passa o resto do ano todo guardado, e aí a gente vem agora e usa, então ele está cheio de poeira, está cheio. Então sempre utilizar os dispositivos limpos, e também o excesso de umidade é prejudicial. Então nós temos que achar um meio termo adequado aí para o benefício da saúde. E para quem tem a doença respiratória crônica, né, a asma, a bronquite, são esses mesmos cuidados? Tem algo a mais para poder cuidar? São os mesmos cuidados, esses são os cuidados básicos, mas esses pacientes que já têm doenças respiratórias, idosos e crianças, precisam ter mais cuidado. O que a gente sempre recomenda é lavagem nasal constante, hidratação frequente, manter o uso das medicações, né? Então, esses pacientes com doenças respiratórias crônicas, é super importante que nessa época do ano mantenha-se os famosos uso das bombinhas, das inalações, que já são recomendadas pelo médico, e manter os cuidados habituais. E, obviamente, quando a gente chega em alguns extremos, como a gente está agora com 10 a 15% de umidade, recomenda-se, inclusive, reduzir a exposição a esses tempos muito secos. Então, atividade física ou atividades em locais abertos, a gente recomenda uma redução para esses pacientes com maior risco, para não desenvolver exacerbações das doenças.